Continuando aqui então na parte 2 do vídeo, respondendo ao número 7. No que se diz respeito à nutrição, os organismos vivos podem ser classificados em duas grandes categorias. Quais são elas e explica a diferença entre elas. Vocês já viram isso também, que são os organismos autótrofos, são aqueles que conseguem produzir o próprio alimento, e os heterótrofos, que não conseguem produzir o próprio alimento. Nesse caso, eles precisam de se alimentar de outros seres vivos, como a gente, por exemplo. Ok? Número 8. Qual é a diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar? Então, eu já expliquei também. Nós temos a cadeia alimentar, e nós temos a teia alimentar. Então, na cadeia alimentar, um organismo serve de alimento para o próximo. E na teia alimentar, nós temos várias cadeias alimentares juntas, entendeu? Então, uma cadeia alimentar, um organismo serve de alimento para outro. E teia alimentar é quando eu tenho mais de uma cadeia alimentar, certo? Repara o barulho não, que o vizinho fazendo arte aí. Mas número 9 então. No item 8 desse capítulo, há um esquema de uma teia alimentar. O item 8 do capítulo está na página... Cadê? Voltando aqui. Aqui, ó. Na página 49. Esse esquema aqui que é uma teia alimentar. Consultando, represente em seu caderno 4 ou mais cadeias alimentares das quais participe. Então, 4 ou mais cadeias alimentares da qual participe o capim, um gavião. Tá? Então, do capim, eu preciso colocar 4 cadeias alimentares. Mas aqui, o que você consegue observar do capim? Só um segundo. O capim, ele serve, por exemplo, capim, capivara e o decompositor, né? No caso, ou melhor, capim, capivara e onça, né? Seria uma cadeia alimentar que tem o capim no meio. Ou o capim, a lagarta e o passarinho, e o gavião. Outra cadeia. Não precisa de colocar 4, coloca só 2 já é o suficiente, ok? A segunda, no caso que participe o gavião. No caso nós temos o gavião. Eu poderia colocar no caso a árvore, a lagarta, o passarinho e o gavião. É uma cadeia alimentar que o gavião está presente. Ou a árvore, a lagarta, a perereca, a serpente e o gavião, que é outra cadeia alimentar também que tem a presença do gavião. Essas duas aí, para cada um já é o suficiente, tá? Número 10. As fêmeas da espécie de escaravelo que se alimentam de fezes fazem uma bolinha com os excrementos de animais herbívoros e nela põem seus ovos. Rolam essa bolinha por certa distância e em seguida a enterram. Então o besouro rola bosta, na verdade, quem mora no sítio aí deve conhecer. Nessa época agora tem um monte rodando aí, carregando a bolinha de bosta deles. Normalmente são fezes de animais herbívoros, né? Então, letra A. Esses caravelos atuam como decompositores ou consumidores? Pergunta. Eles são decompositores ou eles são consumidores? Eles são consumidores, tá, gente? Eles são consumidores detritivos, ou seja, eles ajudam no processo de decomposição, mas eles não fazem a decomposição. Quem faz decomposição é fungo e bactéria, principalmente, ok? A letra B. Qual é a vantagem para os filhotes que nascerão de ovos serem postos no meio do excremento? Então, normalmente o besouro pega os ovinhos e coloca dentro da bolinha de fezes. Qual que é a vantagem da larva? Essa larva ela vai nascer com um monte de alimento em volta dela, porque eles comem as fezes. Então ele vai comer as fezes e vai crescer até virar um besouro adulto. Então a vantagem é porque as fezes vão servir de alimento. Continuando, sem perder tempo, número 11. Não são só os seres autotróficos que dependem da luz solar para sua nutrição. Os heterotróficos também dependem. Isso é correto? Nós, por exemplo, dependemos da luz solar para a nutrição? Indiretamente a gente depende. Por quê? Porque nós se alimentamos de plantas. Então nós dependemos da energia que as plantas capturam do sol para poder a gente se nutrir. E a onça, por exemplo, que não come planta? Também, porque ela come a capivara que come planta. Então toda a energia presente na natureza, no caso em forma de alimento, ela é produzida através do processo de fotossíntese nas plantas. Ok? Continuando aqui então, penúltima, número 12. Elabora uma lista de fatores que atuam no controle da população de carnívoros de um ecossistema.
Então essa aí é uma lista grande, vocês podem discutir com os pais para poder pensar. O que, por exemplo, controlaria a população de onças numa determinada área. Primeiro, a quantidade de alimento para os herbívoros é importante, para poder, se tiver pouco alimento para herbívoro, vai ter menos herbívoro, vai ter menos onças, tá? A caça também, ela acaba controlando a população de carnívoros, e a caça inclusive de herbívoros, não só de carnívoros, tá? Também a questão da quantidade de animais herbívoros. Se eu tenho muito animal herbívoro, obviamente eu vou ter muito animal carnívoro. Se eu tenho menos animais herbívoros, eu vou ter menos animais carnívoros. Tem outros fatores, vocês podem discutir, vocês podem pesquisar para poder montar essa lista aí. Número 13, e última, né? Explique o que pode acontecer no ecossistema terrestre se a população de animais herbívoros não for controlada por predadores. Se a população de animais herbívoros não for controlada por predadores, o que vai acontecer é que a pressão sobre a vegetação vai ser muito grande, vai diminuir a quantidade de vegetais, consequentemente também vai prejudicar a própria população de herbívoros, que vai ter menos alimento e vai, dependendo da situação, eles podem ter uma taxa de mortalidade muito alta pela fome. Além de outros probleminhas aí. Então, assim, as perguntas que eu passei são essas aí. O resto já está pronto, né? E bons estudos para vocês. Quando a gente retornar às aulas, eu vou